Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero essa dica. No vídeo de hoje, iremos mostrar para vocês como criar no Google Planilhas uma lista suspensa dinâmica e ordenada de forma automática. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal para que você possa receber em primeira mão as nossas dicas. Um abraço e vamos à prática. Olá pessoal, então na nossa prática de hoje vamos aprender como criar uma lista suspensa de forma dinâmica que seja alimentada automaticamente e também que seja ordenada automaticamente quando você inserir os dados na mesma, ok? Então nós temos aqui uma planilha simples que eu utilizo aqui para fazer o controle do nosso canal. O nosso canal aí está iniciando, então eu já tenho aqui uns roteiros de vídeos que eu vou gravar. E eu vou ter aqui uma coluna de playlists do canal, das quais, quando eu inserir um vídeo, criar um vídeo e colocar no canal, eu vou categorizar esse vídeo numa playlist, né? Então, para que a gente possa fazer uma questão organizada, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Primeiramente, pessoal, vamos entender como funciona uma lista suspensa. Uma lista suspensa nada mais é do que você fornecer um intervalo de itens numa lista para que as pessoas possam selecionar as informações que estão contidas naquele intervalo. Então, neste exemplo aqui, eu tenho uma lista suspensa com item 1, item 2 e item 3. Então, a pessoa, quando for selecionar, ela só pode selecionar dentro desses itens. Uma outra forma de se fazer isso é que a gente possa criar uma lista dinâmica, onde que os valores são alimentados à medida que vocês tenham necessidade. Como que nós fazemos isso? Que é o método convencional que muita gente utiliza. Vamos utilizar aqui o recurso de validação de dados. Então, vamos selecionar aqui o intervalo que nós queremos aplicar a validação. Vamos vir aqui em Dados, Validação de Dados. Temos aqui, lista de um intervalo. Qual que é a minha lista de intervalo? Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar a minha lista desta coluna F, ok? Então, vou aplicar aqui o OK. Não vou aplicar nenhuma outra configuração aqui a princípio. Eu vou deixar do jeito que está e vou clicar aqui em salvar. Reparem que agora eu criei uma lista suspensa com base nos itens da minha coluna F. Então, se eu venho aqui e coloco, por exemplo, Google Documentos, vai aparecer aqui para que eu possa selecionar o Google Documentos. Reparem que ele está aparecendo na ordem que está aqui na minha coluna, ou seja, não está numa ordem alfabética. Isso pode ser prejudicial se você tiver uma lista suspensa de itens que você vai alimentando e você não ordena ela alfabeticamente. Então, se a pessoa clicar aqui, ela tem que ficar procurando qual o valor. Qual que é o nosso intuito aqui agora? Mostrar para vocês como que a gente pode criar uma lista suspensa a partir dos dados que você digita sem ter um intervalo pré-definido. Como que isso vai funcionar? Primeiro vamos limpar aqui esta validação que foi criada. Então, eu vou clicar aqui em Dados, Validação, e vou remover a minha validação. Agora, antes da gente propriamente dito ir para as fórmulas que nós vamos utilizar, vamos entender aqui duas funções, que são a função unique e a função sort, pois são essas duas funções que nós vamos utilizar para criar essa lista suspensa de forma dinâmica, ok? Então, eu tenho aqui, o que a função unique faz? Ela te retorna linhas únicas de um intervalo a partir de um intervalo de origem. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho um intervalo aqui, por exemplo, laranja, pera, uva, abacate, cereja, limão, laranja, cereja, uva. Reparem que eu tenho aqui informações repetidas, mas eu quero que eu tenha apenas um intervalo aqui que me retorne um único valor, que não me reporte, por exemplo, aqui laranja repetido, que não me reporte cereja repetido. Então, nós vamos utilizar a função unique para que a gente tenha um intervalo com uma única frequência aqui da informação, ou seja, vai aparecer a palavra laranja apenas uma vez, cereja apenas uma vez. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, eu vou digitar igual unique. Reparem que ele te dá aqui a dica de como que tem que ser a fórmula. Então, você vai selecionar o intervalo. Então, eu venho aqui, intervalo. Como não tenho mais nenhuma informação aqui, é somente um intervalo de uma coluna, eu vou fechar aqui a minha fórmula. Se eu der Enter, olha o que ele fez.
ele me retornou este mesmo intervalo apenas com a informação não repetida. Então, você tem aqui, ó, laranja, pera, uva, abacate, cereja e limão. Mas um detalhe, reparem que ele não ordenou isso aqui de forma automática, ok? Não está em ordem alfabética. Para isso, nós vamos utilizar um exemplo agora da fórmula sort, que ela vai fazer para a gente a ordenação deste intervalo. Mas primeiro, nós vamos entender como que a fórmula sort funciona. Então, eu tenho aqui agora um intervalo com duas colunas e várias linhas. Reparem que eu tenho aqui a palavra laranja repetida, eu tenho a palavra uva repetida e cereja também. Então, o que nós vamos aplicar aqui? Ó? A fórmula sort. Então, igual sort. Reparem que ele vai me perguntar aqui agora qual que é o intervalo, qual que é a coluna que eu desejo classificar este intervalo, ou seja, então eu tenho aqui a coluna 1 e a coluna 2. Eu quero classificar o intervalo pela coluna 1 ou pela coluna 2. Neste caso, nós vamos utilizar a coluna 1. E esta classificação ela vai ser crescente ou decrescente. Se ela for crescente, você vai utilizar a palavra verdadeiro. E se ela for decrescente, nós vamos utilizar a palavra falso. Então, como que isso fica? Você seleciona aqui o intervalo, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu desejo classificar? Coluna 1. Né? Então, vou digitar aqui 1. Ponto e vírgula. E qual que é a ordem? Crescente ou decrescente? No nosso caso, eu posso colocar aqui a palavra true, que significa verdadeiro, que quer dizer que a fórmula vai entender que é crescente. Ou então eu poderia utilizar o número 1 também, que ele vai indicar que é verdadeiro. Ok? Então, nós vamos aqui para diferenciar, utilizar a palavra true. Olha, reparem que ele agora retornou o intervalo ordenado alfabeticamente pela palavra aqui, ó, abacate, cereja, cereja, laranja, limão, pera e uva. Mas reparem que ele não tirou a repetição do meu intervalo. Então, agora, como que nós fazemos isso? Unindo a fórmula sort com a fórmula unique. Vamos aplicar nesta célula aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar as fórmulas de formas concatenadas. Eu vou clicar igual, sort, vou abrir e vou utilizar agora a fórmula unique. Esta fórmula, pessoal, vai estar na descrição do vídeo aí, ok? Então, eu vou deixar para vocês aí, bem como também um arquivo que vocês possam fazer cópia aqui deste exemplo que eu estou utilizando, para que vocês possam pegar de exemplo aí no dia a dia de vocês. Então, ó, primeiro eu vou aplicar aqui a minha fórmula unique. Então, eu tenho aqui ó, um intervalo, eu vou aplicar aqui no meu intervalo, que é este. Então, vou fechar. Agora, reparem que ele abriu as opções para a fórmula sort. Então, eu tenho o meu intervalo, que está sendo aplicado nele a fórmula unique, ponto e vírgula. Qual que é a coluna do meu intervalo que eu desejo classificar? Então, eu desejo classificar aqui pela coluna 1. Então, vou digitar 1, ponto e vírgula, e voltamos àquela classificação. A classificação é crescente ou decrescente? Neste caso, eu quero crescente. Então, vou colocar true. Fecho parênteses. Ok. Reparem agora que ele retornou para mim o meu intervalo sem a repetição e ordenado de forma alfabética aqui, pelo nome aqui das frutas, digamos assim. Então, vamos aplicar aqui para fixar o conceito neste exemplo aqui. Ó. Aí seria, aqui eu estou utilizando duas colunas. Reparem que eu posso aplicar esta mesma fórmula utilizando um intervalo somente. Ok? Então, vou apagar aqui a minha fórmula. E vou agora utilizar a fórmula de forma concatenada. Sort. Qual que é o meu intervalo? Este intervalo apenas, né? Somente essa coluna. Então, eu fecho a aplicação da fórmula unique. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu desejo classificar? O meu intervalo, lembrem, ele vai da coluna A, A3, da linha A3 até a 11. Então, é uma única coluna. Então, eu vou ter aqui somente 1. Ponto e vírgula. E de ordem crescente, com a palavra true. Ok? Então, eu tenho aqui o meu intervalo também ordenado de forma alfabética e sem repetição de palavras. Ok? Então, agora nós vamos voltar para a nossa planilha, que nós vamos aplicar este conceito para que a gente possa criar a nossa lista suspensa de forma dinâmica, automática e ordenada.
Então, pessoal, agora que aprendemos o conceito da fórmula sort e da fórmula unique, vamos aplicá-lo aqui no nosso exemplo para a criação de uma lista de suspensa dinâmica e alimentada de forma automática. Ou seja, os valores que eu inserir aqui nesta coluna irão alimentar a minha lista suspensa. Para isso, eu vou utilizar uma coluna auxiliar, ok? É sempre uma boa prática vocês utilizarem uma coluna auxiliar. Então, neste exemplo aqui, eu vou clicar nesta célula. Então, vamos lá. Sort, unique. Vou abrir aqui o parêntese da fórmula. Então, vou inserir a informação aqui da fórmula unique. Planilha teste. Este intervalo, tá? Que vai ser o intervalo que eu vou utilizar para digitar os valores, ok? Então, vou aqui bloquear este intervalo, que é um recurso que a gente utiliza lá no Excel, também tem no Google Planilhas. E vou fechar o meu intervalo aqui da fórmula unique, ok? Porque eu não tenho mais nenhum outro valor que eu vou utilizar para o lado. Então, os valores que serão digitados, que podem ou não serem repetidos, estão aqui na coluna E desta planilha. Então, agora eu vou inserir a informação referente à fórmula sort. Então, eu tenho aqui, qual que é o meu intervalo? É este aqui. Eu quero classificar por qual coluna? Então, a minha coluna é esta. O meu intervalo só tem uma coluna. Então, ponto e vírgula, 1. Agora, qual que é a classificação que eu quero? Ela é crescente ou decrescente? Então, eu quero ordenar isso de forma crescente. Então, eu vou colocar a palavra true. Reparem que ao dar Enter, olha só, não tenho nada aqui digitado, ok? Porque eu não tenho nenhuma informação digitada aqui, tá bom? Então, a partir do momento que eu digitar uma informação aqui, ela vai ser trazida para cá. Vamos ver um teste? Então, vamos colocar aqui, ó, dicas diversas. Reparem que a palavra que agora, dicas diversas, já apareceu aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar aqui, vamos criar a validação de lista suspensa para o meu intervalo que eu desejo. Então, eu seleciono, venho aqui agora, dados, validação de dados, lista de um intervalo. Qual que é o meu intervalo? É este aqui da coluna auxiliar. Então, eu vou clicar aqui, venho em auxiliar, e vou selecionar aqui, por exemplo, até a linha 23. Eu poderia colocar aqui todas as linhas, tá? Esse intervalo maior, mas vamos colocar aqui de A2 até A100, por exemplo. Clique em OK. Não vou colocar nenhum outro tipo de restrição aqui, vou clicar em salvar. Reparem que agora apareceu para mim aqui a minha lista suspensa. Ó, Bruno, mas não tem nenhum item na minha lista suspensa. Agora veja o que vai acontecer. Nós vamos digitar aqui dicas diversas. Olha só. A minha lista suspensa já foi alimentada automaticamente. Se eu digitar aqui agora para esse próximo vídeo, que é uma dica de Google Planilhas, eu vou colocar Google Planilhas. Reparem que a minha lista suspensa foi alimentada automaticamente. Um detalhe, ela vem aqui em ordem alfabética. Se vocês querem ver, vamos colocar aqui, ó, apresentações, por exemplo. Depois eu apago. Olha só. Apresentações, dicas diversas e Google Planilhas. Reparem aqui, ó, que a minha coluna auxiliar também, ela recebe os itens de lá e faz a classificação. Por quê? Ele utiliza a fórmula sort para fazer a classificação e utiliza a fórmula unique para trazer a única informação, ou seja, para não trazer um dado repetido. Vamos verificar como que isso funciona? Se eu digitar aqui agora, ó, Google Planilhas, reparem que vai ficar repetido aqui, ó. Então, ele já me deu o recurso de autocompletar. Está repetido aqui. Mas reparem que aqui na minha coluna auxiliar eu não tenho a repetição. Então, isso daí também é um recurso muito interessante que você pode utilizar aí para vocês, ok? Então, vamos terminar aqui de alimentar a nossa planilha. Google Formulários, Google Planilhas, olha. E esse outro aqui, vamos supor, Google Classroom. É um recurso interessante no meu caso, porque eu estou criando um canal agora, então eu não tenho definido as minhas playlists, então elas podem mudar com o tempo, e se eu tivesse que fazer assim no método convencional, ficaria um tanto chatinho eu ter que ficar toda hora ordenando, toda hora que eu inserisse um valor. Então, no caso aqui, eu posso alterar no momento que eu queira, e a informação já vai estar aqui, ó, prontinha, ok? Então,
Então, pessoal, espero que esse vídeo aí possa ajudar vocês. Não esqueçam de dar o like no vídeo ou dar o dislike também, porque a gente pode melhorar também a nossa condução na criação dos vídeos. E também peço que vocês se inscrevam no canal para receber mais dicas como essas. Um abraço e até o próximo vídeo.